Eu vou compartilhar aqui o material, só um minuto. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a regularização sanitária, tá? Vou me apresentar para vocês, eu ainda não conheço vocês. Vou estar com vocês em algumas disciplinas. Eu me chamo Emily. Deixa eu ver se está dando para passar aqui, não estou conseguindo passar. Vamos lá, gente. Eu me chamo Emily, eu sou enfermeira, sou formada pela Universidade Federal do Pará. Tenho especialização em trauma, urgência, emergência e terapia intensiva pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade. Sou especialista também em gestão hospitalar pela Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo. Também tenho especialização em pesquisa clínica e epidemiologia pela USP. Sou especialista em estética avançada pelo Instituto Ariadne Lima, com expertise em harmonização facial e corporal também. Quando a gente fala sobre legalização sanitária, é um assunto que muitas pessoas não dão a devida importância, por ser um assunto que ele precisa de muita leitura, né? Ele exige muita leitura da gente. Então, é um assunto que muitas vezes o profissional de saúde ele não domina. E por ele não dominar, ele acaba cometendo erros, né, dentro da questão da regularização, que acabam trazendo danos, às vezes irreparáveis, né? Multas e coisas nesse sentido. Então, para a gente conseguir, né, prestar um serviço de saúde de qualidade, é fundamental que o profissional que seja proprietário, que vai estar desempenhando as funções naquele serviço, que ele conheça a legislação sanitária sobre a qual aquele estabelecimento ele vai estar subordinado, né? Por isso, a gente precisa estar pronto para, quando a gente tiver uma visita da vigilância sanitária, a gente conhecer a legislação, não precisa a gente decorar, mas a gente precisa ter consciência, em relação àquela legislação que rege aquele serviço que a gente vai estar oferecendo. Para que existe todas essas legislações? São justamente, né, para que a gente possa prestar um serviço de saúde com segurança para o paciente, né? E com isso existem muitos desafios regulatórios e operacionais para que essa legislação ela de fato consiga ser aplicada, né? E a gente consiga prestar um serviço com segurança, qualidade e eficácia. A legislação, ela existe para ser seguida. Então, para isso, a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de adaptação. A legislação, ela não se adequa a gente, é a gente que se adequa à legislação, por mais difícil que isso seja, né? E para isso são necessários diversas adequações que exigem, né, recursos financeiros. Então, abrir um negócio, um serviço de saúde, ele exige recursos financeiros. A gente precisa ter isso muito claro na nossa mente, principalmente hoje em dia, onde a gente vive em um processo onde as pessoas estão querendo sempre muito lucrar, né? Por isso que muitas vezes a fiscalização ela acaba sendo muito rígida por conta disso, né? Por conta dessa falta de consciência das pessoas que é necessário, né, os recursos financeiros para conseguir realizar essa adequação.
Para a gente conseguir falar sobre essa adequação, a gente precisa falar sobre a classificação dos nichos, né, que o nosso serviço de saúde vai oferecer. Existe uma classificação nacional de atividades econômicas, que se chama o CNAE. Esse CNAE, ele é o responsável por definir qual é o nosso principal serviço ofertado dentro daquela clínica, daquela instituição de saúde, tá? E é a partir disso que tudo começa a ser estabelecido, onde os alvarás vão conseguir ser liberados, onde a gente vai conseguir fazer uma adequação da estrutura física, onde a gente vai ter os nossos fluxos bem definidos. A partir do momento que a gente consegue estabelecer quais são as atividades econômicas que a gente vai precisar, que a gente vai ofertar. Então, a vigilância sanitária, né, ela garante que as normas de higiene e de segurança, elas sejam seguidas, né? E a partir disso que a gente vai conseguir, a partir do seguimento dessa legislação, que a gente vai conseguir um dos nossos principais documentos, que são o alvará, que é o alvará sanitário. Eu vou citar aqui um pouquinho algumas questões e aí lá na frente a gente vai voltar a abordar tudo isso, tá? Esse alvará sanitário, ele é um documento fundamental, não tem como abrir uma instituição sem essa documentação. E ele varia, né? Às vezes, por exemplo, existe uma legislação local aqui no Rio de Janeiro que não existe em São Paulo. Então, a Anvisa, ela tem essa autonomia para ter essa variabilidade de acordo com a região, tá? Essa variabilidade ela pode ser em relação a questões estruturais, em questão documental, de procedimento, em relação a manual de boas práticas. Então, podem ser vários tipos de vários tipos de alterações, tá? Uma questão muito importante que a gente precisa citar, quando a gente tem uma instituição que presta um serviço de saúde, se existe qualquer serviço que ele é terceirizado, precisa existir um contrato de prestação de serviço com aquele determinado segmento, para que seja provado que aquele serviço ele é terceirizado, que ele não é realizado ali naquele local, tá? E aí, com isso, né, tudo isso vai influenciar. A Anvisa ela vai ter esse poder de estar fiscalizando quais produtos a gente está ofertando dentro da nossa instituição, vai estar verificando as condições de operação, as condições de fabricante, tudo aquilo que existe no nosso estabelecimento vai estar sobre a vigilância, da Anvisa, tá? Questão de limpeza, esterilização de material, tudo aquilo a Anvisa vai conseguir fiscalizar. É muito importante deixar claro que a Anvisa, ela não fiscaliza, ela não é o órgão regulamentador da profissão, né? Então, por exemplo, eu sou enfermeira. O órgão regulamentador, o órgão fiscalizador na enfermagem é o COREN. Então, a Anvisa, ela não vai estar lá para fiscalizar o profissional, é, em si, mas sim se aquele estabelecimento ele está conseguindo ofertar, né, as condições preconizadas para um serviço de saúde que ofereça segurança para o paciente e a redução de risco de danos, tá? E aí, com isso, a Anvisa, ela classifica os estabelecimentos de saúde em basicamente dois tipos: os de serviços de interesse para a saúde e os serviços de saúde. Os serviços de interesse para a saúde, ele é um estabelecimento que ele não precisa de um profissional da saúde atuando, por exemplo, salão de beleza, um espaço de massoterapia, não precisa ser um profissional de saúde para estar atuando naquele local. Já o serviço de saúde é indispensável, né, a presença de um profissional de saúde, tá? Então a gente se encaixa em serviço de saúde. Também a Anvisa ela classifica, né, o risco da atividade oferecida a partir do CNAE, né? Então, digamos que eu coloquei que a minha atividade principal econômica são serviços de enfermagem. A partir daquilo, eu vou conseguir definir quais são
qual é o tipo de risco que aquele meu estabelecimento, a partir do procedimento que eu realizo, dos procedimentos que eu realizo, qual o risco dele. Se é baixo, se é o risco alto, se é o risco médio. Para a gente, né, como a gente trabalha com procedimentos minimamente invasivos, a nossa classificação são atividades de alto risco, tá? Isso é muito importante a gente saber. Aqui são algumas perguntas que é só a nível de conhecimento, né? Quando a gente vai definir qual é o tipo de risco oferecido. São feitas algumas perguntas e a pontuação que são obtidas através dessas perguntas que vão dominar, né? Que vão denominar, vão resultar em qual é o tipo de risco para ser estabelecido para aquele local que oferece o serviço de saúde, tá? A gente precisa entender a diferença entre é, resolução e portaria, tá? Então, a resolução, ele é um ato normativo da Anvisa que estabelece regras para produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, como alimentos, medicamentos e cosméticos. Já uma portaria é um ato administrativo, expelido por um ministro ou titular de um órgão, que estabelece procedimentos e regulamentos para o funcionamento dos órgãos e serviços. A partir disso, a gente vai começar a falar das legislações mais importantes para o funcionamento e abertura de um estabelecimento, né, voltado para a saúde, que é o nosso caso. Então, nós temos a Instrução Normativa da Anvisa de número 66 de 2020. Essa instrução normativa, ela vai falar que o projeto arquitetônico daquela clínica, daquele estabelecimento de saúde, vai depender da atividade oferecida, né? Então, se eu ofereço, por exemplo, é, só, digamos, procedimentos capilares, é um tipo de estabelecimento, de estrutura de estabelecimento. Se eu vou abrir um centro cirúrgico, né? É um tipo de projeto arquitetônico. Então, tudo isso vai ser definido a partir, né, da classificação da minha atividade econômica, tá? Então, tudo aquilo, o projeto arquitetônico, tudo vai depender de qual serviço eu estou oferecendo naquele estabelecimento. Aqui, eu já mostrei esse quadro para vocês, que é sobre as perguntas que são feitas, né, para a gente poder fazer a classificação desse risco. Isso aqui não somos nós que fazemos, quando a gente dá entrada nessa documentação, essas perguntas são feitas, né, através do que a clínica oferece, e aí, a partir disso, que consegue a pontuação para definir a classificação do risco, tá? Já aqui eu tenho um exemplo de alguns códigos, né, que podem ser utilizados no KNAI. O KNAI, ele fica exposto no nosso cartão CNPJ, tá? Que é um outro documento que a gente vai falar também. Então, por exemplo, eu até grifei aqui, né? Esse KNAI é o KNAI 96025 de 02, atividades estéticas e outros serviços de cuidado com a beleza. Então, esse é um KNAI que a gente pode utilizar, né, para a gente abrir uma clínica de estética, tá? Contanto que, uma coisa muito importante a ser falada, eu posso ter mais de um KNAI, ou seja, eu posso oferecer mais de um serviço, classificação de serviço econômico, sim, mas você precisa ter um KNAI principal, né? Um código de atividade econômica principal. Esse código de atividade econômica principal, ele precisa ser aquele que mais vai te dar retorno financeiro. Da onde vem a sua maior renda? Precisa ser esse código principal. Então, por exemplo, a gente tem aqui é, o código de lavanderia. Digamos que dentro dessa clínica, um exemplo, existe uma lavanderia, né, que processa roupas utilizadas em ambientes que fazem procedimentos para a saúde. Se a sua renda maior vier desse tipo de serviço que você está ofertando, então esse precisa ser o KNAI principal. Mas você pode ter o KNAI secundário de atividades estéticas e outros serviços de cuidado à beleza, tá? Só é importante deixar isso muito claro, que o KNAI principal precisa ser aquele da onde vem a sua maior renda, tá bom? Lembrando que tudo aquilo que você faz, todo procedimento que você vai realizar, ele vai ter uma emissão de nota fiscal, provavelmente.
E lá na nota fiscal vem todas essas descrições. Então, vai dar para saber qual foi o serviço que está te dando aquele maior retorno financeiro, tá? Então, por isso que é muito importante isso estar bem certinho para não acarretar nenhum tipo de problema. Aqui é exatamente isso que eu falei para vocês, né? Sobre o KNAI, sobre a gente poder ter mais do KNAI, o nosso estabelecimento, né? Mas que o KNAI principal precisa ser o que tem a maior a fonte de renda da empresa, tá bom? E aí, falando das legislações importantes ainda, né? Nós temos essa resolução número 50 de 2002. Ela vem estabelecer normas para o projeto, construção e adequações de estabelecimentos assistenciais de saúde no Brasil, determinando requisitos de infraestrutura física para garantir a qualidade e segurança dos serviços de saúde, tanto na rede pública quanto na privada. Ou seja, essa resolução vai me dizer exatamente como tem que ser o projeto da minha clínica, tá? Isso é muito importante, porque tudo isso vai influenciar na liberação do seu alvará sanitário. A gente vai falar um pouquinho mais disso também. Então, em 2019, essa RDC, que a gente falou há pouquinho, né, a 50 de 2002, ela foi revogada e substituída por uma mais atualizada, que é a RDC 31 de 2019, tá bom? Que ela vai falar basicamente as mesmas coisas, só que de uma maneira mais atualizada. Falando um pouquinho sobre ainda as legislações importantes para a gente ter o conhecimento, nós temos também essa resolução de número 63 de 2011 e a resolução 301 de 2019, que vem falar sobre as boas práticas de saúde, né? Vem falar sobre justamente tudo que a gente precisa seguir para que o nosso serviço de saúde ele tenha um alto padrão de qualidade, né? Para que a gente consiga prestar uma assistência de qualidade, um serviço de qualidade e diminuir os riscos que o nosso serviço pode oferecer. Então, ele fala sobre gestão de qualidade, sobre a segurança do paciente, sobre a gestão dos recursos humanos, sobre condições organizacionais, sobre a validação de métodos e sobre o meio ambiente. Tá tudo relacionado, tá? Também temos essa resolução que é super importante, a resolução 15 de 2012 da Anvisa. Ela vem falar sobre as boas práticas para o processamento de produtos para a saúde, ou seja, sobre a limpeza, desinfecção e esterilização de todo o material que a gente vem utilizar na nossa prática clínica, tá? Então, é uma legislação extremamente importante que, quando a gente tem fiscalização da vigilância sanitária, eles olham toda a documentação sobre o registro de como é feito esse processo de limpeza, desinfecção e esterilização dos nossos artigos, tá? Uma outra legislação super importante também para a gente é essa de 22, a de número 22, de 28 de março de 2018, que ela vem regulamentar as boas práticas do gerenciamento de resíduos do serviço de saúde. Ou seja, o que que você faz depois que você utiliza uma agulha? Você descarta de maneira correta? Ok, você descarta de maneira correta no coletor perfuro-cortante, mas e depois esse coletor perfuro-cortante vai para onde? Você tem um comprovante da onde para onde está sendo levado esse resíduo que é um resíduo biológico que você está produzindo? Então, tudo isso são coisas que às vezes a gente pensa assim, ah, não, eu posso descartar de uma maneira e não preciso ter nenhuma comprovação, ou então posso contratar uma empresa para fazer isso, mas essa empresa não me dá nenhuma comprovação. Não, tudo isso está previsto na lei, né? Então a gente precisa se adequar, como a gente falou lá no início. Nós temos também a portaria de número 529 de 2013, que ela vem falar sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Quando a gente fala de segurança do paciente, principalmente a gente da enfermagem, a gente pensa a gente pensa muito em centro cirúrgico, né? Mas não, a segurança do paciente, ela precisa, né, ser um pilar dentro de qualquer serviço de saúde, ou seja, dentro de qualquer serviço que exista a presença de um profissional de saúde, tá? E aí a gente vai começar a falar especificamente agora um pouquinho sobre a abertura da empresa. Por mais que você conheça todas as etapas,
do processo de abertura de uma empresa, você precisa ter um contador, tá? Porque ele é o profissional que está habilitado para elaborar atos constitutivos, né? Ele conhece a legislação mais do que ninguém, é o profissional que, de fato, ele está habilitado para conseguir expelir alguma documentação, né? Para ele conseguir produzir e solicitar algumas documentações importantes, tá bom? E aí a gente tem um processo para fazer para a gente conseguir, né, realizar a abertura da nossa empresa. Então, o primeiro processo que a gente precisa realizar é a criação do contrato social, tá? O contrato social, ele vem estabelecer as normas gerais, né, que vão gerenciar a clínica, vai definir qual é o nome da empresa, quem são os sócios, né, qual é a função daquela empresa. Então, tudo isso vai estar constando no contrato social. Tá? Então, depois de o contrato social estar pronto, quem vai fazer essa elaboração é justamente o contador, né? Tudo ele vai te perguntar, mas é o contador que vai fazer a elaboração desse contrato social, ele vai precisar ser registrado em cartório, né? Por diversas questões, inclusive para não ter, por exemplo, duplicidade, nome de empresa com duplicidade, né? Então precisa ter esse registro em cartório. Após esse registro em cartório, o contador vai dar a entrada na inscrição do CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, tá? Onde vai ser onde a gente vai informar o quadro de sócios, qual é o faturamento da empresa, qual foi o capital investido, tudo isso vai ser colocado nesse momento, tá bom? As empresas que elas vão, por exemplo, vender produtos, digamos que eu trabalho com preenchimento labial e eu criei um gloss, né, que eu vou vender na minha clínica. Se eu quiser vender esse gloss na minha clínica, eu não posso simplesmente vender. Preciso ter um outro tipo de registro, tá? Que é a inscrição estadual. A gente precisa ter uma inscrição estadual diferente só para comercialização de produtos. Muitas empresas acabam pegando multa também por conta disso, tá? Por não ter autorização para vender determinados produtos e acabar vendendo no mesmo CNPJ da empresa. E não pode, tá bom? E aí, né, após todo esse processo, é feito o registro na prefeitura, tá? Na junta comercial do municipal, para conseguir a empresa ser de fato reconhecida e ser criada. Aqui eu coloquei algumas documentações que após todo esse processo, né, a empresa ela foi criada no papel, por exemplo. O que é que eu vou precisar fazer para conseguir de fato com que o meu estabelecimento ele esteja em funcionamento pleno, né? Que ele esteja dentro da legislação sanitária. Então, eu preciso de algumas documentações, tá? Que a gente chama de pasta sanitária. Então, o cartão CNPJ, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Quando o contador da entrada na abertura da empresa, ele já consegue, né, estabelecer qual é a sua atividade principal, qual é a sua atividade secundária, é definido o nome fantasia da empresa, é definido o número do CNPJ. E aí, nós temos alguns tipos de empresas. O profissional de saúde, ele não pode ser MEI. Eu tenho aqui um slide que explica um pouquinho. Nós temos alguns tipos, né, de empresas. Nós temos MEI, o ME e o EPP. Todo profissional de ensino superior que tenha conselho de classe, ele não pode ser MEI. Então, enfermeiro, dentista, médico, os profissionais de estética que têm ensino superior não podem ser MEI, tá? É ilegal. Por mais que hoje em dia a gente sabe que no mercado existem muitos lugares que obrigam os profissionais de saúde a abrirem o MEI até para ter contratação, mas é algo ilegal, tá? Então a gente não pode ter. A nossa classe, a gente vai se encaixar ou no ME ou no EPP. O ME é a microempresa. O que que vai definir qual vai ser se nós vamos ser ME ou EPP? Vai ser o faturamento, tá? Então, o ME é uma microempresa, onde são permitidas
várias atividades, né? Tem mais de um funcionário CLT, existe a possibilidade de sócios e o faturamento anual é de até 360 mil, tá? E a tributação, ou seja, a forma de cobrança de impostos é pelo Simples Nacional. Já na EPP, que é a empresa de pequeno porte, são permitidas mais atividades também, né? Também pode ter mais funcionários de CLT, tem sócios, mas o faturamento é até 4,8 milhões, tá? É, então, alguém estava com áudio vazando. Acho que é. Deixa eu ver aqui. Parou. Então, o que vai definir o meu tipo de empresa vai ser o meu faturamento, tá? Deixa eu voltar aqui. E aí, a partir disso, né, da criação da minha empresa, eu vou precisar de algumas documentações, como a gente havia comentado. É obrigatório ter o alvará do bombeiro? Sim, e uma coisa muito, muito importante, tá? Se a sua clínica ela for dentro, por exemplo, de um prédio, dentro de uma outra estrutura, não precisa ter o alvará do bombeiro daquela sua sala. Não, é o alvará do prédio inteiro, tá? Agora, se você tiver uma empresa, né, uma clínica que ela é, por exemplo, na avenida, é só a sua clínica, vai precisar ter o alvará do bombeiro, só para a sua clínica, tá bom? E uma coisa muito importante que eles fazem, antes deles darem esse alvará, o bombeiro ele faz a visitação do local, né? Onde ele vai observar a sinalização. Então, é muito importante que a gente previamente já consiga, né, chamar um profissional para fazer, principalmente um profissional que seja da área, né, de bombeiro civil, pode ser, que ele venha inspecionar aquele ambiente para verificar aonde precisa ter extintor de incêndio, aonde precisa ter placa sinalizadora, onde no chão eu preciso ter também sinalização, tá? Porque se o bombeiro, no dia que ele chegar lá para fazer a visita para a emissão do alvará sanitário, não tiver com essas adequações, ele não vai permitir que o alvará seja expedido, tá? Uma outra coisa muito importante, o bombeiro ele sempre pede a planta do local. Se a planta do local tiver diferente do que ele está visualizando, ele vai pedir uma outra planta atualizada e essa planta precisa estar assinada pelo engenheiro. Enquanto não tiver essa planta da forma que está sendo visualizado, eles não emitem esse alvará, tá, gente? Isso é muito sério. E sem o alvará, a gente está irregular, né? Quando a vigilância sanitária for lá fazer a inspeção, vai ver que nós não temos alvará, ou seja, nós não temos alvará do bombeiro, ou seja, nós estamos fazendo o quê? Infringindo aquilo que eles falaram lá no comecinho. Nós estamos possivelmente trazendo risco de danos, né, para a segurança do paciente, para o nosso serviço de saúde. Então, é algo que vai provavelmente infringir, né, a legislação sanitária. Eu preciso dar licença para o funcionamento, tá? Que é também um tipo de alvará. A licença para funcionamento, ele é um documento que ele é expedido pela prefeitura, tá? É diferente do alvará sanitário. O alvará sanitário, ele é emitido pela Anvisa. Já a licença para funcionamento é pela prefeitura, tá bom? Outro documento muito importante que nós precisamos ter é o de comprovante de limpeza da caixa d'água. Eles sempre pedem que seja uma empresa que seja regulamentada, que faça essa limpeza da caixa d'água, tá? E que tenha um certificado que diga a concentração das substâncias utilizadas na água. Eles são bem criteriosos com isso, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tá? Falando ainda da documentação, a vigilância sanitária pede que a gente tenha o documento de dedetização das empresas, tá? Então, essa dedetização ela é obrigatória que seja para ratos e para baratas, tá bom? E não pode ser uma empresa qualquer também, precisa ser uma empresa cadastrada e que ela emita esse certificado com quais produtos e para quais tipos de insetos
essa dedetização ela aconteceu, tá? A dedetização ela é obrigatória a cada 6 meses. Existem alguns estados que eles pedem que seja feito de 3 em 3 meses. Então, como eu falei para vocês, algumas coisas acabam variando, tá? Outra coisa muito importante, outra documentação para a gente ter na nossa pasta sanitária é o certificado de manutenção dos equipamentos, tá? É, a manutenção dos equipamentos, ela tem que acontecer antes deles quebrarem. Então, a gente chama de manutenção preventiva, né? Que é para realmente, de fato, prevenir se aquele equipamento ele precisa ser calibrado, se ele está funcionando mesmo como deveria, se tem algum tipo de peça nele que precisa ser trocada com uma determinada frequência. Isso vai desde, por exemplo, um esfigmomanômetro, né, que é um aparelho de pressão, até um ar-condicionado, tá? Eles são bem exigentes, com essa questão. O ar-condicionado, ele também precisa, deixa eu ver se eu coloquei para cá. O ar-condicionado, ele também vai precisar de limpeza a cada 3 meses, tá bom? É obrigatório. Eles sempre pedem que isso seja, é, que esse certificado também esteja dentro dessa nossa pasta sanitária. Falando sobre também um dos tópicos que estão presentes nessa legislação que a gente conversou, nós temos a padronização, né, dos métodos. Quando a gente padroniza um procedimento, quando a gente padroniza uma ação, os riscos de erros, eles diminuem. Então, por isso, eles exigem a criação do manual de rotinas e procedimentos. Dentro desse manual de rotina e procedimentos, nós vamos ter o manual de boas práticas e os POPs, né, que são os procedimentos operacionais padrões. Então, por exemplo, eu faço toxina botulínica no meu consultório. É obrigatório que você tenha procedimento operacional de toxina botulínica, que ele vai dizer, vai padronizar de fato aquele procedimento, vai falar sobre lavagem das mãos, vai falar sobre os pontos de aplicação, vai falar sobre a diluição, sobre a temperatura que o botox vai precisar estar sendo armazenado. Então, tudo isso vai diminuir o risco de eu estar causando uma iatrogenia, né? Que ao invés de eu estar causando um benefício, eu vou estar causando um dano para aquele paciente. Então, a padronização, né, com a criação dos procedimentos operacionais padrões, ele vem para tentar diminuir o risco, né, de alguma lesão, de alguma injúria no paciente, tá? Aqui é um tópico que eu falei para vocês, por exemplo, tudo aquilo que for terceirizado precisa ter explícito o contrato da prestação de serviço. Então, digamos que na sua clínica você não tem autoclave, você não faz a esterilização do material. E aí, digamos que você fala, ah, não, mas eu tenho uma amiga que ela tem uma clínica, eu vou pedir para ela esterilizar o material para mim. E você não tem esse contrato de prestação de serviço de terceirização, a vigilância sanitária também vai multar você, tá? Porque é um documento obrigatório. Todo serviço que você terceiriza dentro do seu espaço, você precisa ter esse contrato de prestação de serviço, tá? Então, de tudo mesmo, ambulância, lavanderia, é, esterilização de material, tudo aquilo que for terceirizado precisa ter esse, esse contrato, tá? Uma documentação muito importante para estar na nossa pasta sanitária é o controle de temperatura, né? O controle de temperatura, apesar de ser algo muito simples, é algo que também é de extrema importância para a gente manter, né? Para a gente conseguir preservar a segurança do paciente. Principalmente a gente que trabalha com procedimentos estéticos, alguns dos nossos produtos precisam estar refrigerados, né? Se não refrigerados, precisam estar em uma temperatura ambiente. Aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe que tem épocas que faz muito calor. Então, não tem como, por exemplo, mesmo que o produto ainda não tenha sido utilizado, por exemplo, digamos, o ácido hialurônico, ele não pode estar numa sala totalmente abafada, totalmente quente, que não tem esse controle de temperatura, tá? Principalmente por a gente estar numa região como o Rio de Janeiro, que é muito calor.
Então, eu preciso ter nesses locais de armazenamento é, de produtos, tá? Um termohigrômetro. Esse termohigrômetro, ele vai medir a quantidade, vai medir a temperatura mínima, máxima, a temperatura atual, ele vai medir também a umidade, tá? Então, onde eu tenho que ter esse controle de temperatura? Nos locais onde eu estou guardando os meus materiais, mesmo que sejam em armários, mesmo que não sejam em refrigeradores, e nos refrigeradores, tá? Então eu preciso fazer esse controle diário da temperatura pelo menos 2 vezes ao dia. Então eu preciso ter um termohigrômetro nos ambientes onde eu faço esse armazenamento e no frigobar também. Uma outra coisa muito importante que a vigilância sanitária ainda batendo na tecla, né, de prestar um serviço de qualidade para o paciente, que eles pedem que nós tenhamos na nossa pasta sanitária, é o controle, né, um impresso que tenha o controle químico e biológico no processo de esterilização. Na próxima aula a gente vai detalhar um pouquinho mais, né, quando a gente falar sobre biossegurança, sobre esse processo de esterilização. Mas eu preciso ter esse registro. É a única forma de eu provar que meu material realmente está sendo esterilizado, tá? Então, se eu terceirizo esse meu serviço, é, eu posso pedir uma cópia para o lugar onde está sendo esterilizado esse meu material, ou a própria vigilância sanitária, a partir do contrato de prestação de serviço, vai nesse determinado local, né, onde você está esterilizando seu material e vai investigar para ver se de fato a esterilização está de acordo com o que é preconizado pela legislação, tá? Mas a gente precisa ter essa documentação em relação ao controle químico e biológico em relação à esterilização do nosso material. Além disso, a gente precisa ter o plano de gerenciamento de resíduos. Lembram quando eu falei lá no início da. Vocês estão me ouvindo? Oi? Eu vou continuar, gente. Não Sim, sei se tô vocês estão ouvindo. ouvindo. Tô Ah, tá bom. ouvindo. Eu tô Demole ouvindo. pra. Ah, só para Eu tô confirmar se ouvindo, vocês não Michelle. dormiram. Tá, então vamos lá. Falando ainda, né, sobre tudo isso aqui que a gente está falando de maneira um pouco mais didática, porque a legislação ela é muito grande, muito maçante, tá dentro do que eles pedem, do que eles abordam nos tópicos, né, no corpo da legislação. Então, o meu plano de gerenciamento de resíduo, lembra quando eu dei o exemplo sobre o Descarpag? Então, eu preciso ter um plano. O que é que eu faço com o meu material é, perfuro-cortante? O que é que eu faço com o meu material biológico que é contaminante, material infectado? Aonde eu jogo? A empresa que está recolhendo esse lixo, como é que ela faz esse processamento desse material? Então, tudo isso precisa estar bem descrito no meu plano de gerenciamento de resíduos, tá? O alvará sanitário a gente já falou um pouquinho, né? Que é a documentação emitida pela Vigilância Sanitária, tá? Que é diferente daquela documentação que é emitida pela a prefeitura, que eu falei para vocês aqui, que no caso é a licença para o funcionamento, tá? Então, o alvará sanitário é diferente da licença do funcionamento, só para deixar claro, que a gente sempre confunde isso. Licença para funcionamento é emitido pela prefeitura e o alvará sanitário pela vigilância sanitária, tá? Muitas vezes a vigilância sanitária ela só emite esse documento depois de fazer essa visita. Por isso que a gente precisa ter todas essas documentações. Além de que é de fato necessária para a segurança do paciente, muitas vezes sem essas documentações, né? Claro que isso varia, como eu falei para vocês, de estado para estado, de município para município, mas muitas vezes se essas documentações não estiverem presentes no momento que eles forem lá, né? E eles verificarem as inconformidades, esse alvará sanitário, ele não é emitido, tá bom?
Um documento que é extremamente importante para a gente que tem o nosso estabelecimento como classificado em estabelecimento de saúde, ou seja, em que é obrigatório a presença do profissional de saúde, é a certidão de responsabilidade técnica, tá? Então, no caso do Corém, precisa dar entrada no Corém para estar fazendo essa. Quem vai ser o enfermeiro responsável técnico pelo estabelecimento? No caso do CRBio, quem vai ser o biomédico responsável? No caso do conselho de odontologia, quem vai ser o cirurgião dentista responsável pelo aquele estabelecimento, tá? E isso também, gente, vai depender, o profissional responsável técnico vai depender de quais atividades são desenvolvidas lá naquele local, tá? É, principalmente que hoje em dia a gente sabe que existe uma disputa de mercado, né? Onde eles acabam proibindo alguns profissionais de fazerem algumas coisas, outros eles não proíbem. Então, essa certidão de responsabilidade técnica, ela precisa estar de acordo com os procedimentos que vão ser realizados, se aquele profissional, o conselho permite que faça aquele determinado procedimento. Exemplo, uma clínica de estética que faz harmonização glútea. Um exemplo. O profissional responsável técnico não vai poder ser um dentista, porque ele não pode, legalmente falando, fazer a harmonização do glúteo, tá? Então, são questões, não sou eu, Emily, que estou falando, é o que a legislação ainda impõe para gente, tá? Dentro dessas documentações, a gente também tem o plano de segurança do paciente. Esse é um documento fundamental, que apesar de que o programa de segurança do paciente ele foi criado, né, dentro do SUS para a gente estar minimizando todos esses riscos que os serviços de saúde podem oferecer, ele se aplica nas instituições privadas. Então, é necessário que toda instituição de saúde ela crie um núcleo de segurança do paciente, onde tenham reuniões, né, com os profissionais que atuam naquele estabelecimento, para estar todo o tempo discutindo sobre essas questões, como melhorar, se tiver algum evento adverso, precisa notificar, né, dentro da instituição, precisa estar classificando se foi um evento catastrófico, se não foi, quais medidas eu posso estar fazendo para amenizar aquele risco para que ele não venha a acontecer, né? Então, esse plano de segurança do paciente, ele é um documento fundamental. Ele não impede que o alvará sanitário seja emitido, mas quando a vigilância sanitária é, fizer essa visita, ela vai solicitar essa criação desse núcleo de segurança do paciente. Se quando eles voltarem, o núcleo de segurança do paciente não tiver feito, eles vão dar uma. é, eles vão emitir, né, uma multa e vão dar um tempo para a pessoa poder se adequar. Essa multa a gente consegue, dependendo do que for, recorrer muitas vezes, contanto que o prazo não expire, tá? Então, mas não é um documento que vai não é um documento que vai impedir o alvará sanitário, tá bom? Aqui eu coloquei um pouquinho das nossas referências para vocês estarem consultando, se vocês quiserem ler a legislação na íntegra, porque é tudo muito detalhado, é bem extenso. Vocês ficaram com alguma dúvida? Ficou claro? Vocês ficaram confusos? Alguém quer falar alguma coisa? Quer contribuir? Quer perguntar? Não, doutora, acho que todo mundo compreendeu. É importante falar que a parte da geladeira, do termômetro, tanto do armário quanto do ambiente, tem que ser registrado em papel impresso e ele também é colocado dentro da pasta sanitária, tá? Então, todo mês tem que ter a folhinha do dia 1 ao 31 ou 1 ao 30 e duas vezes ao dia registrar nesse impresso a temperatura do ambiente e da geladeira da unidade. Mesmo. Ainda precisa estar o assinatura, né? Quem foi o profissional responsável. No caso de instituições que têm
muitos funcionários, né? A gente precisa deixar bem É, claro quem está realizando. tem mais alguma coisa, Emily? Não, é só isso mesmo. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida, pessoal, para a gente estar encerrando a aula? Ninguém, doutora, nem no chat. Então tá bom, pessoal. Agora o que apareceu aqui, cadê? Ah, é verdade. Então tá, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida à tua disposição, tá bom? A gente vai se encontrar em algumas outras aulas. E tô aqui para somar com vocês e aprender com vocês também. Muito obrigada.